Olá, discentes de cultura do campo, sejam muito bem-vindos a uma nova matéria referente à questão do projeto civilizatório colonizatório. E nós vamos entender nessa aula de hoje o que é o campo, como podemos caracterizar o sertão, o que não é sertão, o que é sertanejo, o que pode ser considerado camponês, campesino ou a classe social campesinato. E como sendo uma categoria medieval, nós vamos entender basicamente que esse estamento ele é flexível, tendo muitas vezes se originado ali de classes trabalhadoras que forneciam alimento para a alta aristocracia no próprio Egito, há mais ou menos 4.000 anos atrás. E aí nós temos uma classe de trabalhadores que lida diretamente com a terra. Esse é o conceito principal daquele que desbrava, daquele que avança sertão afora. Porque é a terra, o seu modo de vida, o seu modo de subsistência, e é dela que ele retira os alimentos. Porque estando no sertão, estando longe dos centros urbanos, ele não tem condições então de ter acessos às feiras, aos mercados, que convencionalmente ele teria se estivesse nessa região. Como vocês podem ver nessas iluminuras medievais, a mulher sempre foi a parceira principal ou a protagonista, digamos assim, na produção de alimentos. Só que como era um estamento fechado, antes da grande fome feudal de 1312, não só a mulher, mas todos trabalhavam no campo, na lavoura, o homem, crianças, enfim. E aí, claro, esse modo político, essa distribuição, essa divisão política, ela é transferida ao Brasil, aqui através das sesmarias. E das sesmarias, então, das capitanias hereditárias, se formam as casas grandes, que seriam uma tradução dos grandes castelos medievais, e ao redor dessas casas grandes nós vamos encontrar, então, uma classe de trabalhadores que trabalha diretamente com a terra. E aí o Brasil foi ocupado, antigamente os indígenas Tupi-Guarani chamavam o território hoje conhecido como Brasil como Pindorama. Diferentes biomas, diferentes áreas cultiváveis, e aí foram se ocupando as terras com os mais diferentes tipos de solo, desde os latossolos mais pedregosos, solos antigos, até solos roxos, férteis, mais novos. E o Brasil sempre teve essa diversidade, a grande Pindorama sempre teve essa diversidade de matas, de florestas, de campos, de cerrado, a grande savana, o agreste, o semiárido, o pampa, e cada uma delas então permitiu que populações específicas se adaptassem a diferentes religiões. E aí nós sabemos que nessa formação histórica nós temos uma primeira leva de indígenas que chegaram há mais de 18.000 anos atrás, o paleoindígena, o ameríndio, que ocupou a Amazônia e ocupou as áreas das vertentes dos grandes rios, os povos do continente africano que vieram para cá forçadamente, então o elemento negro, o caboclo, então, que se origina dessas mesclas, o ribeirinho e o boiadeiro, são expressões específicas da nossa cultura. O sertão nasce então dessa calmaria oposta às revoluções europeias, até mesmo porque no final do século XVI, final do século XV, a Europa passava por ela estava devastada pela peste, estava devastada pela não sanitarização, e aí a Europa os imigrantes europeus acabam chegando e encontrando uma terra saneada, uma terra pura, limpa, claro que isso sem romantizar os problemas e as mazelas que já existiam entre as comunidades que aqui viviam. Então essas representações do povo do campo, juntando todas elas, esse melting pot cultural nesse caldeirão, vai representar uma ascensão de uma nova cultura, uma cultura mestiça, uma cultura mesclada, importantíssima, que é a que formou
o nosso Brasil moderno. Então, esse é o quadro do Meirelles, de 1850, é um quadro que retrata a primeira missa no Brasil. Vocês podem ver mais iluminado ali no centro o padre e a cruz, e nas sombras, a periferia, os povos indígenas e os povos escravizados que vieram para cá. Isso retrata bem já um projeto político colonizatório brasileiro. Aqui, da mesma forma, uma catequese sendo pregada dentro de um território guarani, dentro de um território tapuia. E ali os indígenas assistem, então, aquela encenação que para eles não significa nada. É interessante observar que esses ritos se reproduzem até hoje no Brasil. Nós temos a comunidade rural e que grande parte desse paradigma urbano não faz nenhum sentido dentro do paradigma do campo, do paradigma rural, por causa justamente dos condicionamentos culturais. O comportamento do campo é preponderantemente contrário ao paradigma urbano. Por quê? Porque no campo nós temos uma série de razoabilidades que dependem do tempo das estações, do tempo da lua, das chuvas, das secas, e que não depende do tempo industrial do relógio, que veio posteriormente com as revoluções industriais. A população urbana e rural ela é drasticamente dividida durante essas décadas no Brasil. Nós tínhamos um Brasil eminentemente agrário no início, e que a partir da Revolução Industrial no Brasil, do Estado Novo, essa população vai se concentrar nos centros, então, industriais. Mas a distribuição territorial é completamente diferente. O Brasil ainda é 93,18% rural e 6,82% urbano. Isso significa que a população está concentrada nas grandes cidades e nós temos uma larga faixa territorial que é utilizada pelo agronegócio, pelo latifúndio, onde não está presente a população humana. Isso está representado em várias obras da literatura brasileira, como Vidas Secas, como Grandes Sertões Veredas, as obras de Monteiro Lobato, em que o sertão ele é sempre visto como algo atrasado, onde a teimosia do camponês é algo emblemático dessas populações, mas que não é verdade, porque o campo tem o seu próprio tempo, tem o seu próprio paradigma, vive da sua sazonalidade. Então, esse olhar que a literatura muitas vezes trouxe à luz da intelectualidade brasileira representa apenas uma visão, um filtro de percepção dos intelectuais do paradigma urbano sobre o campo, mas não representa o campo. O campo ele tem cheiro de fumaça, ele tem cheiro de fogo de chão, cheiro de fogão a lenha e de comida caseira. O campo ele tem uma diversidade grande de culinária, de formas de saberes, de formas de fazer, que acabou se distribuindo pelo Brasil inteiro. Claro que essa literatura, esse conhecimento, os filmes, toda a produção, ela se traduziu no sertão versus cidade, no campo versus cidade. E aí, claro que o Jeca Tatu, na figura ali do Monteiro Lobato, representa esse estereótipo do que seria o camponês. Então, sempre de cócoras, com uma palhinha na boca, enfim, que vive no seu próprio tempo, que não aceita o paradigma urbano, não aceita o tempo do relógio. Isso é uma forma de resistência. Essas formas de resistência são importantíssimas entender, porque o indígena e o quilombola também tiveram suas formas de resistência contra o paradigma urbano. Isso não é recente, isso vem de milhares de anos. Aqui na América Latina nós temos arte rupestre que nos representa já a produção agrária, a produção agrícola, uma produção horticultora que ela é fundamental, inclusive no continente africano, em países da África nós temos a pecuária muito mais antiga, por exemplo, as técnicas de pastoreio mais antigas que as técnicas de horticultura.
Aqui um plantio de trigo já, um trigo domesticado, cevada no Egito, onde nós temos um senhor que controla e 2 camponeses ali que trabalham. Aqui de novo a ceifa, a separação dos grãos, todos eles no Antigo Egito. Então percebam que a terra, ou lidar com a terra, aí uma junta de bois com arado, isso tem 4.000 anos, as tamareiras no Egito, demonstram a importância do camponês, do campesinato, dos povos do campo. Por quê? Porque são eles que formam a base do sustento e da segurança alimentar de toda a sociedade. E claro, desde sempre não foram valorizados, visto que era um trabalho braçal, e as elites consideravam o trabalho braçal um trabalho brutal, um trabalho em que as elites não se envolveriam. E que na verdade esse tipo de modelo também esteve aqui no Estado Antigo, na América, onde nós tivemos deuses e deusas, astecas, enfim, rainhas e reis, no modelo que nós conhecemos como Estado Antigo, aqui na América. Por exemplo, os incas e os astecas tiveram reis, e esses reis comandavam classes sociais, e abaixo da classe social está aí o horticultor. O mesmo aconteceu na Grécia, onde as classes sociais se dividem. Muito provavelmente os povos do campo ficam submetidos então ao pagamento de impostos e à lavra da terra. Isso não quer dizer que a caça e que outros modos de obtenção de alimento não estiveram presentes no mundo inteiro. Isso foi sempre muito comum. Só que a agricultura, ela representa uma parcela, digamos assim, de sedentarismo, quando as comunidades saem daquele processo de mobilidade nômade e se tornam um pouco mais sedentários. Aí elas passam a plantar mais e com isso a produzir mais cerâmica. Todos os mecanismos, todas as técnicas de agriculturação conhecidas que nós temos hoje, elas vieram de um longo processo ocidental de compreensão da terra como modo de produção, como meio de produção. Então, o dono da terra é o dono do meio de produção e não necessariamente o camponês. Então, quem obtém digamos assim, o maior conjunto de recursos, ou que tem direito sobre esses recursos, é o dono da terra e não propriamente o camponês. Nisso, a semeadura, a caça e todas os tipos de exploração da terra foram vinculadas a donatários, a proprietários, a latifundiários, excluindo, digamos assim, o camponês do processo de conquista da sua própria produção. Aqui na América Latina não foi diferente. Na Grande Pindorama nós tivemos vários grupos, vários povos, e que exploravam essa terra de maneira diferente, sem, no entanto, considerá-la sua, no sentido de não ter posse, documento sobre a terra. E aí entram em choque, então, com uma civilização ibero-europeia, ibérica, que considera a terra um produto, um mercado. Esse processo é conhecido como mercantilismo. E aí eles começam a comercializar as terras que não eram deles, terras que eram dos povos originários que já viviam aqui há mais de 15.000 anos. E aí, além disso, trazendo todo o sistema medieval que existia na Europa para cá, ou seja, o dono da terra ficava com o tributo e aqueles camponeses que trabalhavam na terra só tinham direito a uma pequena porcentagem da produção. Para isso era preciso uma mudança de mentalidade desses povos, uma mudança de mentalidade para que eles considerassem a terra como um produto e não terra como mãe. E aí é que entra a conquista espiritual, a catequese, onde os padres vão ensinar esses povos de que a terra ela não seria um bem da comunidade, seria um bem de indivíduos que podem ter condições de comprar. Nós vemos ali atrás do padre um senhor dono de terra esperando justamente para que esse movimento seja feito.
aqui as mulheres, num quadro bonito de Rembrandt, as mulheres lavrando e semeando e cuidando do campo. Como figuras clássicas do campesinato, sempre há um olhar de fora, um olhar das elites, das aristocracias intelectualizadas, eruditas, de que esse campesinato ele é pobre, ele é um campesinato atrasado, desdentado, que não tem condições de se educar. São os preconceitos e os dilemas impostos por uma oligarquia dona da terra e que forçou o colono durante muitos anos a trabalhar em algo que supostamente não é seu, sem questionar ali a terra, o que seria realmente a terra, de quem seria realmente a terra, a legitimidade da posse. E isso é um processo histórico. Nós vemos isso em Gilberto Freire, essa disputa pela terra e o começo das revoluções, quando as pessoas se dão conta de que a terra ela é de todos. As pessoas se dão conta de que uma pessoa, um coronel, um senhor de terras não pode ter ali milhares de hectares. Isso começa a acontecer com a insurreição pernambucana de 1645, onde os revoltosos se revoltam contra o tributo da coroa pelo direito de plantar beterraba, de plantar os seus alimentos básicos. Logo em seguida tivemos a Guerra de Canudos, 1897, 3 séculos depois, que mostra o quanto a população do campo ainda sofria com a exploração de sua mão de obra e dos seus recursos, da sua força de trabalho em cima de uma terra que não era, entre aspas, dele, apesar de morarem naquela terra durante milhares de anos. O cangaço foi uma forma também de resistência contra o tributo e o Estado, para que eles pudessem garantir o direito do povo do Agreste de produzir e plantar no sertão. Como nós vimos, os interesses do Estado são de manter, então, a posse da terra para latifundiários. E aí é que entra a polícia. A polícia, ela existe, a polícia, a mão armada do Estado, ela serve para garantir, então, que essa terra fique com os grandes latifundiários. E aqui está o cangaço, ali a cabeça de praticamente todos, né? Maria Bonita, Lampião, de todos os integrantes do cangaço exterminados pela polícia, pelo Estado. Aqui no Rio Grande do Sul tivemos a Revolução Federalista, que foi muito parecida, uma revolução entre maragatos e chimangos. Teve várias questões ideológicas com relação à República, à Constituição, mas com certeza o estopim da guerra foi por causa da tributação sobre as terras na Constituição de 1892, a Revolução Castilhista. Então vocês podem observar que todas essas revoluções, todas essas revoltas populares, elas tiveram um fundo, ou seja, afrontar o Estado para uma reforma agrária, apontar o Estado para a necessidade de plantio de modo de subsistência. Aqui estão os prisioneiros, né? E a vontade do povo de ter um canto, um pedaço de chão de terra para poder trabalhar e que seja seu, para que não seja espoliado nos seus direitos de produzir. E aí o povo vai se armar, vai se revoltar contra o Estado, entendendo sempre que a polícia, que as forças militares são um braço armado do Estado e que vai defender os interesses da oligarquia. Nós tivemos no Rio Grande do Sul a revolta dos Muckers, que foi uma revolta messiânica. A Jacobina Mucker, então, ela via a pobreza e a miséria da população, que trabalhava de sol a sol em cima de uma terra de que não era dono, que adoecia em cima daquela terra. Ela inclusive oferecia cura e também orientava as pessoas dizendo: nós temos o direito a essa terra, moramos aqui, essa terra é nossa. Como assim essa terra são de coronéis? Esse é um movimento que vai abrir então a brecha para a construção e formação das grandes cidades. E são nessas grandes cidades, aqui por exemplo é o início de Novo Hamburgo, eram as únicas casas que existiam em Novo Hamburgo, hoje na cidade grande, no Rio Grande do Sul. Mas vocês percebam que na concentração urbana começa
a aglomeração e ali o comércio dos produtos vindos da roça, da horta. Aqui o túmulo da Jacobina Mendes, da Jacobina Mucker. Ela foi enterrada, teve uma morte bem terrível para servir de exemplo, para que os camponeses não se revoltassem mais com relação à terra. E aí nós temos as novas formas de resistência, os movimentos camponeses e a construção do sujeito coletivo do campo. Aí o MST, a Via Campesina, o Sendero Luminoso, nós temos vários e várias movimentos sociais na América Latina que lutam pela terra. Inclusive muitos deles aqui na América, aqui no Brasil, Francisco Julião, e toda a CONTAG organizou essa população para que buscasse os seus direitos e lutasse pelos seus direitos. E mais uma vez aí está o Estado, né, o braço armado do Estado, os militares, então, fuzilando, matando os pequenos produtores rurais. Porque é inadmissível que o produtor, naquele tempo do integralismo, produzisse na sua própria terra produtos que pudesse revender sem tributação. Então o Estado, mais uma vez, favorecendo o braço largo do latifúndio. E aqui, como está escrito na faixa, pelo fim dos crimes, né, no latifúndio. Porque o latifúndio nada mais é do que uma escritura, um papel sobre uma terra que já vem sido povoada e já vinha sendo povoada há milhares de anos por povos indígenas, por quilombolas, por caboclos, por ciganos, por boiadeiros, e que aí uma pessoa endinheirada da elite oligarca foi lá e comprou essas terras, e aí plantando a monocultura de expropriação para produção de commodities, expropriando essa população do seu direito de plantar salada, que é um alimento básico da comida. Nós temos também os movimentos feministas, a Via Campesina, o movimento negro e o movimento camponês popular, todos esses movimentos com o mesmo objetivo, de lutar pela reforma agrária e contra o latifúndio e o braço armado do Estado. Nós vemos as mulheres, então, no canavial, mostrando o quanto é importante a diversidade nessa luta. Principalmente porque não há força maior do que a força legal do Estado, e amparados inclusive pela lei. Então o que nós vemos é um processo de covardia, em que uma força muito poderosa avança sobre forças desarmadas e muitas vezes que vivem da floresta, que se alimentam de frutas, se alimentam de raízes e plantam suas próprias roças. Senhores e senhoras que são atacados então de forma cruel. Mas o camponês tem o seu biopoder. O seu biopoder é a sua roça comunitária, a sua produção orgânica, a sua terra preta de índio. São as suas sementes crioulas, seu turismo rural. O que isso significa? Significa que se o campo não planta, a cidade não janta. Então o camponês tem esse biopoder. Se todo camponês do país ou de qualquer nação do planeta parar, a oligarquia, a plutocracia não come. Simples assim. Basta o campesinato se organizar e lutar pelos seus direitos de precificação, de qualidade de vida e de bem-estar. Claro, não é tão simples quanto parece, mas o poder está justamente na sua produção. Aqui nós vemos vastas roças de mandioca, e os camponeses podem perceber que estão todos com a mesma camisa, eles organizados numa produção mandioqueira, os pés de bacuri lá atrás, justamente para trazer a agrofloresta e trazer os meios de subsistência do campo longe da exploração do capital, ou seja, para que possa entregar um produto nas feiras de qualidade e sem veneno. Isso se reflete hoje na mesa de todos os brasileiros. Essa é uma foto muito emblemática, uma foto que eu gosto muito. Nós temos uma descendente de imigrantes alemães casada com um caboclo, descendentes de escravizados. Os seus filhos são todos mestiços, fruto desse processo cultural brasileiro, que é um processo de miscigenação dos maiores do mundo, e que o fruto disso é justamente essa maravilha que é a nossa agricultura popular brasileira, a nossa agricultura familiar, que é a nossa principal herança
desse processo de miscigenação, ou seja, de mistura étnica entre as classes mais pobres do campesinato brasileiro. E aí, claro, onde é que entra então os protagonistas, digamos assim, na escuta dessas populações, é justamente abrindo espaços para que eles possam comercializar e mostrar os seus produtos, com sabores diversificados, com jeitos diversificados de fazer. Bem na foto do meio acima tem a terra preta de índio, né? Há um pedacinho de cerâmica ali à esquerda. Essa terra preta ela é rica em fosfatos, em nutrientes, em nitrogênio, é uma terra que é sítio arqueológico, é uma terra espessa, uma camada de ocupação espessa, onde por mais de 4 milênios as populações indígenas acamparam, e que hoje essa terra preta serve como base para a agricultura familiar, que é justamente um solo extremamente fértil. Nós podemos olhar ali na foto do meio, tipo uma camada de bolo, né, onde o solo começa a ficar estéril de matéria orgânica. São as maravilhas do Brasil. E aqui a riqueza do conhecimento popular do campo, que sabe onde plantar, que sabe a riqueza dos seus produtos, e que isso está entrando na culinária internacional. As nossas farinhas, que são na verdade a base dos nossos nutrientes de carboidrato provindos do hidrato de carbono. Sem as farinhas e a diversidade de farinhas de mandioca, de todas, de macaxeira, enfim, talvez boa parte da população brasileira já tivesse morrido de fome devido ao abandono no estado, na República Velha, no período de transição para a cafeicultura. Se não fossem as farinhas e os nossos feijões tradicionais, a população teria passado realmente muita fome. As garrafadas, os perfumes, a troca entre indígenas e colonos. Aqui um profissional da matéria, então, analisando a banana, a qualidade da banana indígena dentro de um sistema de produção agroflorestal, lá atrás a mandioca. E aqui a menina, então, orgulhosa ali da sua produção. E aí, com isso, nós temos a nossa divisão social do trabalho, os idosos, o trabalho da benzeção, da benzedeira, o trabalho de cura espiritual, que é importantíssimo na nossa cultura brasileira, que é a função social dos mais velhos, justamente de cuidar da saúde dessa população. Então, falando sobre etnogênese e ressignificação cultural, nós temos, digamos assim, reapropriações e ressignificações do nosso coletivo, da importância do campo, da importância das comunidades tradicionais na produção de alimento, na produção de biojoias, de artesanato, e na produção da base alimentar brasileira. Claro, você já deve ter imaginado que o mercado internacional já teve interesse nas nossas farinhas, nas nossas rapaduras, nos nossos modos de produção, mas até agora as comunidades se mantiveram, entre aspas, preservadas. Então, como diria Darcy Ribeiro, nós somos vários povos, um só, somos todos ao mesmo tempo e nenhum isoladamente. Então, essa aula foi uma breve pincelada sobre alguns elementos da cultura do campo, sobre o pensamento mestiço, como diria Sérgio Gruzinski, e como que essas coisas vão nos ajudar a pensar o sertão, pensar as lutas agrárias ao longo do nosso curso. Um abraço e até mais.